Meu abraço, minha saudação a você que a partir deste momento volta a nos acompanhar através da TVE, TV Alfenas, os missionários redentoristas com vocês. Logo de cara, quero agradecer a você que está abrindo a sua casa, abrindo as portas da sua família para nos acolher. Muito bom formar esta família, formar este grupo evangelizador. As Santas Missões Populares Redentoristas continuam acontecendo aqui na nossa cidade e nesta semana nós já começamos a mirar a quarta fase, a quarta etapa das Santas Missões, o tempo da perseverança, aquele tempo que nós chamamos de pós-missão, quando nós vamos viver o nosso compromisso de fé na vida da comunidade. E mais uma vez, eu não vim sozinho, estou aqui com o Padre Rony, missionário redentorista, moramos juntos na comunidade redentorista de Araraquara. Padre Rony, nós costumamos dizer que as Santas Missões é um tempo da graça de Deus. Por que a gente faz esta afirmação? Em primeiro lugar, minha saudação ao senhor, Padre Inácio, minha saudação a você também que nos acompanha aí pela TV Alfenas, a TVE, mais uma vez com vocês. De fato, nós sempre afirmamos, é uma frase nossa, né? Tempo das Santas Missões, tempo da graça de Deus. E se nós olhamos à medida em que as missões vão acontecendo nas suas fases, na sua estratégia, a gente vai sentindo cada vez mais uma proximidade maior nossa para com Deus e ainda uma proximidade maior de Deus em nós e entre nós. Aquela experiência gostosa de ser querido, de ser amado por Deus, porque há uma união, um congraçamento das pessoas, de tal forma que, às vezes, o nem cumprimentar direito, nem dar atenção, vão se unindo de uma tal maneira que a gente sente no outro a presença de Deus, a alegria do bom dia, do encontrar, do rezar, quase que palpável esta presença de Deus. A comunidade vai se tornando mais viva, mais alegre, até de uma comunidade de pessoas cabisbaixas, a alegria. Então essa sensação, essa percepção e esta experiência do amor de Deus e de Deus agindo no meio de nós, que é essa graça de Deus, é a força da graça de Deus agindo no meio de nós, que experienciamos de uma maneira muito forte, muito profunda, neste tempo das Santas Missões, nas suas estratégias, no seu desenrolar, no seu desenvolver. E conosco também mais um companheiro missionário redentorista, terminou no final do ano passado os seus estudos teológicos e está integrando a equipe missionária de São João da Boa Vista, Diácono Denis. Bem-vindo aqui no nosso programa Missões em Movimento. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes, acredito que seja a sua primeira missão, né, que você prega como diácono, como que você está se sentindo aqui, estreando na cidade de Alfenas? Pois é, um novo marinheiro nesta barca das Santas Missões. Eu estou muito feliz porque fazer parte da equipe missionária dos Redentoristas, pregando as Santas Missões, é algo que eu mais esperava na minha vida como missionário redentorista. Porque é algo particular, é algo propriamente nosso, dos redentoristas. Ainda mais aqui na cidade de Alfenas, sul de Minas, povo bom, povo mineiro, muito acolhedor, abrindo as casas para nos receber, para as bênçãos. Na verdade, Padre Inácio, Padre Rony, eu estou aprendendo muito. Ao mesmo tempo que estou tendo contato com as pessoas, eu estou sendo evangelizado. As pessoas são boas, carentes, abraçam, querem mesmo falar um pouquinho a sua experiência, o que passa, e a gente assim, de braço aberto, acolhe. Então, resumindo, eu também me sinto evangelizado. Você já percebeu que o nosso programa vai ser bastante rico neste momento, no dia de hoje, e já percebeu também que conosco tem sempre uma visita, uma presença especial. Está conosco a imagem missionária de Nossa Senhora Aparecida. Desde 1897, cada cidade, cada paróquia, cada comunidade que os missionários redentoristas evangelizam,
sempre levamos conosco a imagem peregrina de Nossa Senhora. É uma imagem que nós chamamos de facsímile, é uma cópia fiel daquela imagem que foi tirada por 3 pescadores nas águas do Rio Paraíba em 1717. Quero então convidar os meus companheiros e você que está em casa nos acompanhando pela TVE para que nós possamos rezar juntos a oração mariana por excelência. Rezarmos juntos a oração da Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que ela traga de Deus para você as bênçãos mais especiais que você almeja, que você precisa. Vamos então rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E como eu comecei falando aqui no nosso programa, nós estamos na última semana, nos últimos dias da 3ª fase das Santas Missões aqui na cidade de Alfenas. 3 paróquias estão sendo evangelizadas: a paróquia de São José e Dores, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima e a paróquia de São Pedro Apóstolo. Nós estamos aqui um grupo de quase 40 missionários redentoristas, ou seja, mais de 40 pessoas evangelizando todas as comunidades destas paróquias. Mas agora o nosso olhar já começa a mirar o nosso futuro, naquilo que nós chamamos de 4ª fase das Santas Missões, que já não tem mais um tempo de duração. É enquanto durar a nossa caminhada como igreja. É disso que nós vamos falar um pouquinho mais neste nosso programa, inclusive com o Padre Rony, com o Diácono Denis, trocando algumas ideias de como que os setores missionários podem continuar a sua caminhada. Mas para nos enriquecer, para nos iluminar, nós vamos começar ouvindo a palavra do Santo Evangelho. Eu peço ao Diácono Denis que proclame para todos nós a palavra do Santo Evangelho, e com esta palavra santa nós iluminamos a nossa vida e nós enriquecemos o nosso viver. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 7 ao 12. Naquele tempo, Jesus chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. E deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. E disse-lhes: onde quer que estiverdes, entrando numa casa, nela permanecei até vos retirardes do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes de lá, sacudi o pó debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Partindo, pregavam que todos se convertessem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra rica, palavra bonita do Santo Evangelho que nós acabamos de ouvir, nos ensinando, o Padre Rony, Diácono Denis, conversamos um pouco sobre esta palavra, que da mesma maneira como Jesus enviou os seus apóstolos naquele tempo para anunciar a sua palavra nos povoados, nas aldeias, nas vilas, nas cidades e também pelas estradas, hoje somos nós evangelizados, que somos enviados em missão. E é interessante, Padre Rony, que desde aquela época o anúncio do Evangelho já tinha essa dimensão de transitoriedade ou de itinerância, né? Ou seja, os evangelizadores, os missionários devem estar sempre a caminho. Sempre a caminho, sempre é interessante porque aprendendo do próprio Jesus,
para nós isso é muito caro em nosso nome, né, ser redentorista, continuar o Redentor, não simplesmente seguir, ir atrás, mas continuar o Redentor. E Jesus, no seu modo de anunciar o Evangelho, tinha essa itinerância. A gente vê Jesus caminhando para Jerusalém, passando em Betânia, entrando em Jericó. Quer dizer, essa caminhada de Jesus anunciando o projeto de amor do Pai nas aldeias, nas casas, nos lugares. E ele faz isso com os seus discípulos, enviando-os 2 a 2 para que anunciem esta palavra de Deus na Samaria, na Judéia, na Galiléia e até os confins da terra. E hoje nós continuamos o que Paulo, depois da sua conversão, vai fazer também, indo às ilhas gregas, indo a Corinto, indo a Filipos, a tantos outros lugares, nessa itinerância, nessa caminhada, levando a palavra de Deus, levando o anúncio da Boa Nova, levando o anúncio do projeto de Deus para nós. A gente fala de reino, hoje fica meio difícil para a gente entender, muito mais a gente utilizar a palavra projeto aí, o modo de ser, o modo de viver diferente nesta itinerância. E que nós, para nós missionários redentoristas, é muito caro isso, porque nós também, em nossa missionariedade itinerante, nós vamos de lugar em lugar. Aqui em Alfenas, não ficamos somente presos à matriz, ao centro, mas vamos às periferias, vamos à zona rural, em todos os cantos. Diz a música popular, todo artista tem de ir aonde o povo está, muito mais do que o artista, o missionário, e não só nós, missionários redentoristas, mas você, batizado, missionário, enviado por Deus, tem de ir a todos os lugares, com o seu jeito de ser, anunciando a Boa Nova. São Francisco de Assis nos diz uma frase muito bonita, nos ensina, dizendo: anunciar o Evangelho sempre. Se preciso, usar palavras. O anúncio primeiro do testemunho. E acredito que essa nossa presença, e a gente quando vai nesta itinerância, a gente fica em casas de família, fica convivendo com o povo, no meio do povo. Então esse testemunho, nosso jeito de viver, mesmo entre nós, às vezes estamos pregando 2 ou 3 colegas, estamos juntos, né? Esta fraternidade entre nós, esse modo de viver, é o primeiro grande anúncio do Evangelho nesta itinerância, de casa em casa. Onde receberem, entre e fiquem naquela casa. Eu tenho sempre um costume comigo, Padre Inácio. Todas as casas que eu entro, que me acolhem, que me recebem, a primeira frase que eu digo é sempre: a paz esteja nesta casa e com seus moradores. Levando exatamente esse primeiro anúncio, esta paz que Jesus nos dá, esta paz que ele deu aos discípulos e disse que a eles que levassem. Então essa itinerância, essa caminhada, levando para todos os cantos este projeto de Deus da justiça, da bondade, da misericórdia, do amor. Por isso, Diácono Denis, que talvez a gente possa entender as missões também como uma grande convocação, ou seja, para que essa dimensão das missões, ou essa dimensão de uma igreja missionária, não seja apenas de nós redentoristas ou dos párocos que estão à frente das paróquias, mas seja a grande convocação para suscitar missionários leigos na própria comunidade, na própria paróquia. Sim, todos nós somos chamados a sermos missionários por causa do santo batismo. E como missionário leigo na comunidade, coordenador do setor missionário, que na verdade aqui em Alfenas nós temos muitos e diversos setores missionários, somos chamados a continuar Jesus Cristo evangelizando de sua maneira simples, com as orações em casa. Como tem uma música do Padre Zezinho que é assim: ir ao povo é preciso ir ao povo, ser gentil com o povo de Deus. Ou seja, traduzindo em poucas palavras, poderíamos entender que a nossa missão é para acolher, abraçar, libertar as pessoas, ajudar as pessoas a tirarem os pesos das costas, os pesos que atrapalham a viver. Então, as santas missões, a missão, a equipe que está coordenando a missão tem um objetivo de libertar, ajudar as pessoas a resgatar a sua vida, o seu ânimo, para viver essa vocação que é viver neste mundo como filho e filha de Deus. Por isso que as santas missões, elas não acontecem de repente.
Talvez você que está em casa não saiba, mas desde o mês de setembro do ano passado, quando realizou-se em Aparecida a primeira reunião dos párocos e dos representantes das paróquias que teriam as Santas Missões deste ano, as paróquias aqui em Alfenas já se colocaram nesse estado de missão. Por isso que as missões elas vão passando de fase por fase, de etapa por etapa. Veio primeiro a missão da visitação, depois a missão das famílias, agora o tempo forte de evangelização e mais tarde o tempo da perseverança. É disso que nós vamos conversar um pouquinho mais e vamos pedir depois para o diácono Denis, já estou falando padre, né? O quase padre. Vamos pedir para o diácono Denis também que nos fale alguma coisa da sua vocação, desta preparação imediata para o sacerdócio, tá certo? Vamos fazer um rápido intervalo, rapidinho, já já nós retornamos para continuar a nossa conversa. Estamos de volta. Dentro do programa Virou Notícia, você acompanha o programa chamado Missões em Movimento, falando das Santas Missões Populares Redentoristas, que desde o dia 7 de maio estão acontecendo aqui em nossa cidade, em 3 das nossas paróquias. Paróquia de São José e Dores, Paróquia de Nossa Senhora de Fátima e Paróquia de São Pedro Apóstolo. O grupo missionário redentorista é integrado por padres, irmãos, um diácono e alguns estudantes nossos, seminaristas, que estão cursando um ano chamado de noviciado. O único diácono que nós temos conosco é o diácono Denis, que está se preparando para o sacerdócio. Denis, eu gostaria que você contasse àqueles que nos estão acompanhando um pouco da sua vida, de onde você veio, dos estudos que você realizou e como que você está sentindo agora vestindo essa batina preta, a batina dos redentoristas, que tantos antes de nós usaram com orgulho também, não é? Realmente, vestir este hábito, eu me sinto mais do que realizado. Porque é algo que parece que já está encarnado em mim desde criança. Eu sou natural de São José do Alegre, sul de Minas, perto de Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre. Nascido, criado no meio rural, trabalhando na lavoura de café, arroz, banana. E sempre acompanhei os redentoristas pelos meios de comunicação, pela Rádio Aparecida principalmente. E aos poucos eu fui aprofundando a minha vida como alguém muito especial para Deus. Eu me recordo quando era catequista, ajudava na comunidade, rezava terços, animava as novenas, mas com um tom assim missionário, animado, como é o nosso redentorista. E me recordo quando fui a Aparecida em 2002 e vendo 2 confrades animando as missas, eu falei para minha mãe: mãe, eu quero ser padre daqui de Aparecida. Aí foi a partir do momento que eu fui aprofundando, pegando o endereço pela Rádio Aparecida, escrevi a carta e no mês seguinte eu fui convidado a participar dos encontros vocacionais. Bem, eu entrei no seminário dia 13 de fevereiro de 2005, um ano em Aparecida, 3 anos na filosofia na PUC de Campinas, morando em Campinas, um ano de noviciado na cidade de Tietê, interior de São Paulo, e 4 anos em São Paulo, 2 anos no Ipiranga, trabalhando, fazendo pastoral na favela de Heliópolis, e 2 anos na cidade de Diadema, paróquia Menino Jesus. E agora, mais uma vez, como consagrado, redentorista, eu estou nas Santas Missões. Ordenei diácono no dia 22 de fevereiro, em Aparecida, por Dom Joércio, mas comigo tem o diácono Lucas, que também vai se ordenar dia 2 de agosto, e eu dia 30 de agosto, na minha cidade natal de São José do Alegre. Então, desde já, eu quero fazer um apelo vocacional. Você que é jovem, que sente o desejo de seguir profundamente a Deus, anunciando, proclamando um ano da graça, que confia, que você que gosta de falar, de comunicar, de evangelizar,
venha ser missionário redentorista conosco, anunciando a boa nova de Jesus, sem medo nenhum, porque nós somos, vamos dizer assim, heróis da copiosa redenção. Continuar Jesus do seu jeito. Coisa boa, então não perca a oportunidade. Se você tem esse desejo, pode procurar qualquer uma das comunidades onde estão os missionários redentoristas, que a gente terá muito gosto, muito prazer em atender você. Mas agora eu queria falar um pouquinho, Padre Rony, a respeito do que nós chamamos de pós-missão. E dentro desse trabalho, dentro dessa dimensão missionária que está se suscitando nas paróquias aqui de Alfenas, quem tem um lugar muito importante, quem tem uma missão muito importante, são os coordenadores e auxiliares missionários, né? Seja no nível da paróquia, no nível da comunidade, mas sobretudo nos setores, que são as comunidades que estão lá na base. Que subsídios, que orientações nós poderíamos deixar aos coordenadores e auxiliares missionários para que as santas missões ou para que essa dimensão missionária seja continuada? Nós temos falado sempre, a partir do nosso lema, né? Unidos em Cristo com Maria, para viver e crescer em comunidade. Claro, a primeira comunidade, por excelência, a família. Ali é a primeira catequese, a base. E depois, com a nossa metodologia, o nosso modo de trabalhar, de pregar as santas missões, a gente também organiza a paróquia em pequenos grupos de 20 a 30 famílias, ali próximo, nos quarteirões próximos, que vão, no período mais intenso da missão, principalmente na segunda fase, vão se reunir todas as noites para a oração, para principalmente a escuta, a meditação da palavra de Deus e aprofundar esta palavra de Deus naquele pequeno grupo, depois a vivência na comunidade, para que na quarta fase, na pós-missão e na perseverança, seja acentuado esse momento especial do grupo, do setor missionário, continuar se reunindo, não todas as noites, mas uma vez por semana ou a cada 15 dias, novamente se encontrando para a oração em comum, para a escuta, a meditação da palavra de Deus, aprofundando esta palavra de Deus, vivendo a sua fé no pequeno grupo. Aquilo que lá no ano de 1968, Padre Inácio, os bispos da América Latina, reunidos numa cidade da Colômbia chamada Medellín, trazendo já, aplicando para a nossa realidade latino-americana, as decisões, os documentos que estavam fresquinhos ainda, saídos do Concílio Vaticano II, que houve uma grande mudança na igreja, concílio que foi convocado pelo Papa São João XXIII, né? Ele foi eleito Papa em 58, ele convocou o concílio em 1960, e esse concílio, que durou de 62 a 65, trouxe uma nova visão de igreja, um novo modo de ser igreja, um novo modo de a gente aplicar os ensinamentos de Jesus e vivê-los de uma maneira mais forte e mais concreta. E a pedido do próprio este concílio, que foi uma reunião dos bispos do mundo inteiro para pensar esse novo modo de ser igreja, que depois fosse aplicado em cada continente. E aqui, nessa reunião em 68, os bispos, aplicando então essas decisões, começaram a falar e surgiu um nome bonito, daí que vai surgir na igreja a palavra comunidade. Hoje, já tão usada pela sociologia e tão aplicado por outros, né? Até incorreto ou politicamente incorreto falar de favela, fala-se de comunidade, começa com a igreja na década ali em 68 e 70, que começam os bispos a falar da comunidade eclesial, igreja, de base, começando na base, que são, e depois também nós fizemos a nossa renovação, atualização do trabalho das missões, já na década de 70 e desenvolvendo cada vez mais. Os nossos setores hoje devem se tornar essas pequenas comunidades eclesiais, comunidade de igreja e de base, onde por primeiro vai se experimentar aquilo que a gente falava antes, a graça de Deus atuando em nós e entre nós, a escuta da palavra de Deus, o colocar a palavra de Deus na vida e a vida na palavra de Deus. Por isso, para essa segunda fase, a missão nas famílias, nós temos um livrinho chamado Missão nas Famílias, que ajuda esses setores a se reunirem nesse período. Para a quarta fase,
a gente tem um livrinho chamado também Perseverando na Missão, que onde as comunidades, as paróquias ou as dioceses não têm, às vezes, um subsídio, um material que possa ajudar os grupos a continuarem, nós fornecemos este material a mais. Aqui, por exemplo, na Diocese de Guaxupé, eles estão trabalhando aqueles roteiros celebrativos, que são 4 encontros, né, nas comunidades, para serem feitos nesses setores, comunidades, pequenas comunidades de base, de estudos, de encontro, de reflexão da Palavra de Deus. E cada 4 encontros termina-se com uma celebração, para que depois isso tudo que é trazer a Palavra de Deus na vida e colocar a vida também dentro da Palavra de Deus, seja celebrado na comunidade, que é essa perseverança, não deixar de aprofundar a nossa fé, e nós não temos outro caminho de aprofundar a nossa fé, se não for pela escuta da Palavra de Deus e pela escuta do ensinamento da igreja, que nós chamamos de magistério da igreja, que são trazidos por esses subsídios, que vão continuar em nossos setores aqui, nas nossas paróquias também. Agora, tendo à frente a coordenação do missionário primeiro na paróquia, o pároco, o seu vigário paroquial, trabalhando junto com os coordenadores e auxiliares para que as nossas comunidades, começando com a família, com os setores missionários, as comunidades da paróquia e a paróquia como um todo, aí a gente vai entender família, setor missionário, as comunidades locais juntas com a paróquia, formando uma rede de comunidades interligadas pela Palavra de Deus, pela celebração da Palavra de Deus, na presença do ressuscitado, na graça do Espírito Santo, caminhando para o Pai. Nós vamos entender essa rede de comunidades, trabalhando juntos, fazendo a paróquia, a vida paroquial, a vida eclesial acontecer no meio de nós. É essa perseverança agora acontecendo na pós-missão. Por isso, concluindo, reforçando o que o Padre Inácio disse, não tem um tempo determinado. Enquanto durar a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa participação como igreja na vida de igreja. Por isso, a gente se preocupa muito com a perseverança, mas antes de chegar lá, nós temos ainda outras programações da terceira fase. Terminando o nosso encontro aqui, eu quero lembrar para você, a programação das Santas Missões continua em todas as comunidades que estão sendo evangelizadas, de manhã, de tarde e de noite. Quero chamar a sua atenção para 3 acontecimentos importantes que nós teremos nas 3 paróquias. No sábado, às 3 horas da tarde, nas 3 paróquias, nós teremos a Assembleia dos Coordenadores e Auxiliares. Sábado, às 3 horas, justamente para se planejar a 4ª fase das Santas Missões. No sábado ainda à noite, nas 3 paróquias, em todas as comunidades, nós teremos a Missa da Família, para quem é casado na igreja, para quem vive uma segunda união, para quem vive unido só no civil, para quem tem qualquer espécie de relacionamento. Não importa, não interessa. Nós não discriminamos ninguém. Vá para a igreja da sua comunidade participar da Missa da Família no sábado à noite. E no domingo, às 9 da manhã, às 9 horas da manhã, nas 3 comunidades, a missa de encerramento da terceira fase das Santas Missões, a missa da perseverança com a procissão e o levantamento do Santo Cruzeiro, que ficará para nós como grande marco de mais uma missão redentorista aqui na cidade de Alfenas, tá certo? Enquanto eu agradeço a presença dos meus companheiros aqui, o Padre Rony, o Diácono Denis, quero convidar você a rezarmos juntos a consagração à Nossa Senhora Aparecida. Com imagens cedidas pela Rede Aparecida de Comunicação, nós rezamos agora e somos abençoados pelo Papa Francisco. Oh María Santísima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer a um número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos
o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame todas as coisas. Recebei-me, o Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mim. Do ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Viva a Senhora Aparecida!